Olá, boa tarde pessoal. Gostaria de agradecer pela presença, pelo interesse de todos vocês em mais esse webinar. Hoje nós vamos falar a respeito de projetos, simulação e fabricação dentro de um ambiente colaborativo, tá? Que é o Fusion 360. Eu sou o Vander, eu sou especialista técnico em simulações aqui na MapData. Eu estou juntamente com o João Pirota, também que é especialista técnico CAD, né, em produtos Autodesk aqui na MapData, e também com o Carlos Lima, que é especialista técnico CAD e CAM, né, em produtos Autodesk, também aqui da MapData. Então, como agenda desse webinar, nós temos aqui alguns tópicos principais que serão cobertos. Então, nós iniciaremos aí mostrando como o Fusion 360 ele possui uma interface amigável, tá? Então é muito fácil, muito simples criar geometrias, né, de peças únicas, montagens aqui dentro do Fusion. O Fusion ele conta com um ambiente colaborativo totalmente integrado em nuvem. Tá? Então a vantagem é que todas as pessoas, tá, que sejam escolhidas, que sejam designadas para trabalhar um determinado projeto, basicamente através da definição, essas pessoas elas terão acesso a poder trabalhar de forma colaborativa, tá? Mostrando aí, né, basicamente como fazer essa colaboração, tá? Então, isso que a gente vai focar e mostrar aqui nesse webinar. Então, né, basicamente o ciclo desse webinar, né, a gente vai iniciar aí realizando um projeto, tá? Dentro aí do ambiente CAD. Então, a gente vai criar, né, um componente, basicamente uma articulação de uma montagem. Esse componente ele será levado para dentro do ambiente de simulação, né, para dentro aí do ambiente CAI. Será realizada aí a simulação, tá? Então, através da simulação, a gente vai conseguir visualizar, né, a gente vai conseguir ter algumas respostas em relação ao comportamento, em relação a como que esse componente, né, ele vai atuar aí na realidade, né, na aplicação prática. Eu não vou querer dar um spoiler, mas basicamente, né, a gente vai voltar, a gente vai fazer uma ação, né, a gente vai fazer uma alteração dessa geometria, tá, para mostrar como é eficiente, como funciona, né, na prática e no dia a dia das engenharias. E a gente vai fazer a validação final, né, desse componente, né, através de uma nova simulação. E no final, ele será, né, esse componente ele vai seguir a sequência aí do fluxo de trabalho. Então, a próxima sequência basicamente seria a fabricação, onde o Carlos, né, finalmente aí vai mostrar para vocês a respeito, né, do ambiente CAM e do ambiente, né, de toda a programação, né, de todas as definições aí necessárias para fazer a fabricação aí dos componentes. Então, para quem não conhece o Fusion, aqui nós temos alguns exemplos a respeito de alguns tipos de geometrias, algumas formas que são possíveis realizar modelamento geométrico dentro do Fusion. Então, nós temos a possibilidade de criar geometrias através da técnica Form, através de manipulação direta, onde eu seleciono as faces e vou indicando, tá? Vou fazendo alterações geométricas. Tem também a possibilidade, né, de uma geração de uma forma tradicional, que é mais conhecida, né, a geração através da forma paramétrica, onde através de sketches, né, através de parâmetros, eu faço a definição de geometrias 3D. Também o Fusion trabalha muito bem com superfícies, tá? Então definições aí de geometrias por superfícies. Ele tem uma capacidade muito interessante em relação a malhas, então eu consigo realizar escaneamento 3D e trazer aqui para dentro do Fusion, trabalhar, né, com superfícies. E finalmente tem a possibilidade aí de trabalhar com geração de geometrias, tá, que são construídas aí a partir, né, de chapas metálicas dentro aí do ambiente sheet metal.
Então essas são as possibilidades, tá, de geração de geometrias que nós temos aqui dentro do Fusion. Aqui na sequência nós temos um breve resumo a respeito dos principais ambientes, tá, da parte de geometrias CAD. Então nós temos, né, a possibilidade de criar esboço 2D, né, a partir de sketches, para fazer, né, a modelagem, né, e edição aí de sólidos 3D. Tá? Então, nós vimos aí anteriormente os principais tipos aí de geração de geometrias, né, e edição de sólidos, superfícies, né, a partir da manipulação de malha ou modelagem orgânica, tá? E também chapas, tá, que foi ilustrado aí anteriormente. E também é possível, né, trabalhar em montagens, tá? Então eu posso criar diversos componentes e levar para o ambiente de montagem e entender como que as peças elas vão se relacionar uma em relação à outra e também adicionar alguns itens, né, comerciais, né, parafusos, porcas, tá, arruelas, tá, e assim por diante. Também nós temos o ambiente de renderizações, o ambiente de animação e o ambiente de detalhamento, né, e anotação 2D. Tá, então isso, né, é um breve resumo do que nós temos aí do Fusion, tá, e em relação aí do que vocês vão conseguir trabalhar nas necessidades, tá, e nos projetos aí de vocês em relação ao ambiente CAD. Maravilha, então, pessoal. Então, o que nós vimos anteriormente, basicamente, são as funcionalidades padrões do Fusion 360, tá? E através das extensões, basicamente, a gente consegue estender as capacidades aí do Fusion. Então, o objetivo principal aqui das extensões é atender as demandas específicas aí das empresas em relação aí aos projetos, porque são tecnologias, tá, inovadoras, são tecnologias que estão presentes, né, somente em softwares, né, normalmente high-end aí, tá, para as aplicações aí de mercado, né, como algumas funcionalidades aqui de simulação, algumas funções aqui do CAM. Tá? Então, essas funcionalidades, né, basicamente, ela acaba sendo, né, a um custo bem interessante, tá? E são, né, tecnologias que vai agregar, tá? Que vai ajudar muito vocês aí no desenvolvimento de seus projetos. Então, o objetivo principal, né, dessas extensões, tá, é trazer capacidades, né, voltadas especificamente aqui dentro do ambiente design, por exemplo, né, através da Product Design Extension, Simulation Extension ou Generative Design Extension, e também dentro do ambiente de manufatura, tá, através da Machining Extension, Nesting Fabrication e Additive Build ou Additive Simulation. Tá? Então, algumas funcionalidades, né, por exemplo, do solver Nastran, tá, que é um solver que a Autodesk, né, ela tem uma das distribuições, tá, que é um solver desenvolvido na NASA, tá, então Nastran significa NASA Structural Analysis, tá, então dentro da Simulation Extension, por exemplo, é possível criar análises não lineares, né, materiais não lineares, contatos, tá? Algumas simulações, né, específicas, né, simulações aí mais esticadas, né, envolvendo cargas dinâmicas, tá? Então tudo isso é possível, né, trabalhar dentro aí da Simulation Extension. E também, né, algumas funcionalidades do Power Mill, por exemplo, tá? Estão dentro aí da Machine Extension. Então, caso vocês tenham a necessidade, né, de alguma dessas, né, extensões, né, para ampliar, né, o que o Fusion traz aí para vocês, nós fizemos um webinar recentemente, tá, onde fizemos a gravação desse webinar e está disponível, tá, para vocês assistirem dentro da nossa plataforma EAD da MapData. Então a gente vai deixar o link para vocês aqui no chat. Caso vocês tenham interesse, tá, vocês podem acessar.
tá? Tanto o webinar, tá? Quanto também o nosso blog, onde tem, né, informações, né, maiores informações aí a respeito de cada uma das extensões. Então a gente vai deixar aqui para vocês esse link para vocês fazerem um acesso. Tá? Então, né, basicamente essa é a introdução inicial, né, que eu gostaria de fazer aqui com vocês a respeito aí do Fusion 360. E nesse momento eu vou passar a palavra aqui para o João e ele vai dar sequência aqui a essa apresentação, né, e mostrar para vocês aí o Fusion na prática, tá? Dentro aí do ambiente CAD. Então vamos conhecer um pouco melhor o Fusion 360 e como é o ciclo de desenvolvimento de produtos. Primeiramente, eu gostaria de destacar que o Fusion 360 é uma solução que trabalha com os dados armazenados em nuvem, ou seja, os arquivos que você desenvolve, que você trabalha, você está salvando esses arquivos no que nós chamamos de painel de dados. Para isso, você precisa trabalhar com a conexão de internet. Você precisa ter uma conexão de internet. Deve estar se perguntando, ou até mesmo talvez preocupado, em o que aconteceria se por acaso você perdesse a conexão de internet. Veja que aqui no Fusion tem uma opção de status de trabalho e onde é sempre importante que ela esteja online, mas isso não impede que eu force o uso dela offline e até mesmo permite que eu possa trabalhar até um período de 2 semanas trabalhando offline. Então, enquanto você está desenvolvendo seus projetos, você estaria salvando seus arquivos em cache, e a partir do momento que você ficar online novamente, você se conectar com a internet, os seus arquivos seriam carregados e feito o upload para a nuvem, para o painel de dados, e assim, independente da alocação que você estiver e seus colaboradores, né, os stakeholders aí deste projeto, poderiam acessar este arquivo que você está desenvolvendo, independente da localidade, né? Não tendo necessidade de se conectar com o servidor da empresa para acessar os arquivos de projeto. Até mesmo durante o período de pandemia, muitas trabalhadores, né, tiveram que ir para suas casas e tiveram dificuldades para se conectar com o servidor da empresa, devido a não ser a mesma rede e talvez realizar algum tipo de acesso VPN para ter acesso aos dados de projetos, aos dados ali da empresa. Uma vez que você trabalha na nuvem e você tem a conexão de internet, estão todos acessando ali o mesmo painel de dados. E aqui neste webinar nós iremos detalhar o que aconteceria se você estivesse trabalhando no modo Working Offline, que seria aqui o que está acontecendo neste momento. Já estou com status trabalhando Work Offline. Uma outra questão também importante de mencionar é que não existe arquivos de peças ou arquivos de montagem, como por exemplo se você chegou até aqui como um usuário de Inventor. No Inventor você é habituado, é acostumado a iniciar um arquivo de peça, IPT, um arquivo de sheet metal, IPT, um arquivo de montagem, IAM. Aqui no Fusion 360 nós temos tudo numa interface amigável, tudo está incluindo desde a parte de modelagem sólida, a modelagem de superfície, os aspectos de trabalho com malha, trabalho com sheet metal e peças plásticas. Também podemos estender essas interoperabilidades pelo que nós chamamos de workspace. É uma forma como nós dividimos aqui o trabalho no Fusion 360, onde nós estamos na guia de design, mas podemos levar para guias de trabalho de projeto generativo, talvez uma renderização, obter um aspecto de animação, simular um movimento ali do seu conjunto, trabalhar com a parte de simulação, verificar como que esse componente vai se comportar no mundo real e ter ali as estratégias de usinagens de uma produção aqui para este determinado produto. E também, é claro, a parte de detalhamento. Então, aqui é um software bem completo em que integra todos esses ambientes de trabalho. Nós iremos abordar aqui ao início a nossa guia de design, especificamente aqui nos recursos de modelagem. Iniciando aqui o nosso trabalho de modelagem, nós podemos navegar a apresentação do painel de dados, localizar aqui um arquivo do Fusion 360. No caso, o Fusion 360 ele possui duas extensões, o F3D e o arquivo F3D, que são arquivos de montagens, arquivos de peças, né? E uma vez que você trabalha aqui com o Fusion 360, você tem acesso a essas extensões. Então, como vocês podem ver, aqui carregamos o arquivo deste projeto
e logo podemos visualizar à esquerda a nossa opção aqui de browser, onde conseguimos visualizar a montagem principal desse conjunto, logo abaixo configurações de origens, de relacionamentos, de joints juntas, né? Planos aqui de construções, planos de trabalho, e até mesmo arquivos de submontagens, peças, né? E subconjuntos aqui de uma representação um aspecto geral. Aqui nós temos também a interface que vimos um pouquinho anterior e logo abaixo temos aqui a árvore de construção, né, a sequência como que essas operações foram construídas cronologicamente através aqui do nosso timeline. Nós podemos iniciar as nossas atividades de modelagem solicitando aqui a abertura de um subconjunto, onde esse subconjunto nós iremos desenvolver uma articulação que será conectada entre esses três pontos de fixação. E aqui, se visualizarmos, ao clicar nesse elemento, ó, veja que ele está disponível, ele tem aqui um determinado movimento, e devido a ter realizado esse movimento, eu gostaria de reverter a posição corrente através da opção Revert Position. Aqui nós temos dois botões, né? Um seria capturar a posição em que eu deixei esse componente, e a outra seria reverter. Então, eu irei reverter a posição aqui desse braço, para que a gente possa desenvolver aí a articulação aqui no nosso sistema. Vejam que nesse subconjunto que nós carregamos, aqui nós temos a estrutura da montagem principal, em seguida nós temos aqui a relação, né, de definição de unidades, as propriedades de vistas nomeadas, temos aqui os planos de trabalhos da origem, né, então aqui o eixo X, Y e Z, os respectivos planos de trabalho, e aqui algumas relações entre juntas, né, o comando joint, também disponível no Inventor, né, a partir da versão 2015. Logo abaixo nós temos aqui alguns elementos, né, de subconjunto, de peças, né, outros subconjuntos. E aqui para que a gente possa desenvolver nosso sistema articulado, nós iremos criar uma outra peça aqui dentro dessa montagem. Então podemos iniciar a criação de uma outra peça, navegando aqui até a guia Solid, nós teremos o painel Assembly e aqui nós teremos o comando New Component. Acessando esse recurso, ele já pergunta o tipo de arquivo que você gostaria de iniciar, sendo uma peça padrão, um arquivo de sheet metal, para trabalhar com chapas. Esse arquivo ele poderia ser criado externo a este documento ou interno, no caso eu irei criar ele aqui de forma interna. E o nome desse componente eu posso definir ele como sendo o linkage join. E a partir do momento que eu definir esse arquivo, o nome deste arquivo, essa sequência, esse código, ele pode estar sendo informado, né? Ele já tem a definição aqui de qual componente que ele vai puxar, no caso o item master, o item pai desse componente, será aqui essa montagem principal. E veja que logo que acessarmos a criação deste documento, nós iremos deixar aqui o recurso ativo, né? O que isso quer dizer? Veja que aqui nós temos essa marcação de Active Component, né? Então, logo que ele criar a peça, ela vai aparecer ao final da nossa árvore de projetos e já deve ser ativada. Então, conformando com OK, ó, veja que esse ícone aqui, ó, esse botão, ele representa que o documento é ativo. E o timeline ele não tem nenhuma informação. Então, se eu desativar, né, ativar em principal, ó, cliquei uma vez nela, clico nesse ícone, né? Então, ativei aqui essa montagem principal. Vejo que ela vai me dar aqui outras sequências de instrução, né, de montagem, de modelagem aqui desse componente. Então, como nós acabamos de criar essa peça, né, ela já foi ativa. Para que eu possa ativar ela, eu seleciono aqui esse recurso. Então, uma vez ativada, né, podemos iniciar esse conjunto definindo aqui a criação de um plano médio. Então, nós teremos aqui na guia Solid, no painel Construction, né, a ferramenta Middle Plane, né, que seria uma das opções de planos que nós poderíamos trabalhar. O comando Middle Plane, né, ele consiste na seleção entre duas faces. Então, podemos definir aqui a representação dessa face, posteriormente a representação dessa outra face. Veja que ele já vai dar uma pré-visualização de um plano de trabalho, podemos conformar com OK. Assim que eu tenho aqui esse plano disponível, né, nós podemos indicar o seguinte: eu quero criar um novo esboço, criar um novo sketch, plano que foi recentemente criado. E a informação de construção aqui desse elemento, veja que por ele estar ativado, então na hora que eu peço para expandir aqui essa guia, nós temos acesso aqui ao recurso Construction. Então aqui está o Plane 1 que nós acabamos de criar, e aqui também na opção do plano médio.
Então, com isso, essa peça estando ativa e nesse plano, eu quero iniciar um novo esboço. Para que possamos iniciar um novo esboço, né, podemos navegar até a guia Solid, painel Creating, e aqui nós teremos o recurso Create Sketch. Selecionando aqui essa opção, ele irá perguntar o plano de trabalho desejado. Podemos criar, né, clicar aqui nesse plano recentemente criado. E com isso ele irá liberar aqui para a gente as opções de trabalho com Sketch, que todas as ferramentas, né, para trabalhar com elaboração de esboço 2D. Nesse momento, se você está habituado a trabalhar com o AutoCAD, por exemplo, né, você vai ter facilidade para trabalhar aqui com esses comandos. Caso não tenha essa experiência, não se preocupe, porque ainda assim é uma interface bem amigável e muito fácil de se manusear. Vejam que nesse momento nós iremos iniciar aqui a elaboração das geometrias em 2D para o desenvolvimento do sistema articulado. E aqui eu tenho alguns pontos que são considerados pontos chaves, né, entre esse eixo, esse daqui e também esse eixo, né, para que a gente possa definir através de 3 pontos o sistema articulado. Para que a gente possa trabalhar aqui com esse desenvolvimento, né, vejo que eu tenho uma obstrução, né, da visualização e o que dificulta, né, para que a gente possa selecionar, né, pegar aquele eixo atrás aqui dessa peça. Nós poderíamos optar em selecionar a montagem, né, clicar com o botão direito e trabalhar aqui com o sistema de controle de opacidade, né, talvez definindo aqui a opacidade por volta, né, de 20 a 10%, mas ainda assim não ficaria algo legal, né, para poder pegar ali aqueles pontos de trabalho. Então posso voltar essa opção aqui, né, do controle de opacidade, definindo ela aqui em 100% e trabalhar com outro recurso mais interessante, né, que seria aqui a opção do slice. Então uma vez que eu marco essa opção, uma vez que ela faz um corte na peça, né, ao meio ali do plano médio, e a partir de agora eu tenho a facilidade, né, de realizar a criação desses pontos aqui de trabalho. Então, com isso, né, nós podemos trabalhar o seguinte, ó, navegando aqui até Guia Sketch, painel Create, né, nós teremos aqui o comando de projeção. Então, quero realizar uma projeção, ó, utilizando aqui também a tecla de atalho P, né? Então, se eu, em vez de navegar até onde nós selecionamos essa ferramenta, né? Pressionando aqui o P, eu poderia falar o seguinte, ó, eu quero projetar essa aresta, quero projetar essa outra aresta, né? Então, aqui, ó, peguei a face, ele já vai projetar a aresta, e aqui também eu gostaria de projetar essa face, né? Então, ele já vai correlacionar ali arestas, né? Então, através dessas 3 geometrias selecionadas, né? Nós podemos confirmar com OK e veja que já deverá ser identificado aqui os 3 círculos, né? Para que fique mais fácil a visualização, nós poderíamos selecionar aqui essa peça, clicar com o botão direito e falar que nós queremos isolar, né? E ao realizar esta opção, né, para isolar, veja que aqui teremos somente os 3 pontos ali de identificação. Nesse momento, né, nós podemos navegar até Guia Sketch, Painel Create, e aqui nós teremos o comando de criação de geometria de círculos, né? Então acesse esse recurso, né, que ele dá algumas opções, ó, Feature Options, né, para elaboração de círculo. Podemos iniciar aqui o Center Diameter, né? Então após desenvolver esse primeiro círculo e falar que a representação dele seria de 20 milímetros, né? Novamente posso acessar aqui o recurso círculo. Abaixo eu quero criar essa geometria, veja que agora eu não apliquei uma dimensão, né? Porque eu quero indicar o seguinte, né? Aplicar uma restrição, uma constraint, né? Onde utilizaremos a restrição de igualdade entre esse círculo e este daqui. Então veja que se eu alterar esse valor aqui, por exemplo, para 18, né? Esse outro também deverá ser alterado. Vou voltar o valor dele aqui para 20. Em seguida vou adicionar um novo círculo, né? Nessa região. E essa região eu irei definir aqui o valor de 25. Então já temos aqui os 3 pontos. Podemos falar o seguinte agora, ó. Eu quero trabalhar com a ferramenta de criação de arco, né? Arco com relação a treinar. E uma das formas mais difíceis de se aprender um novo software, né, é onde localizar as ferramentas, né? Então nós, como trabalhamos com o dia a dia de software 3D, muitas das vezes algum recurso ou outro ele já é igual, é semelhante, né, ao software que você está habituado a trabalhar. Talvez ele mude um pouco o nome ou até mesmo a forma de você desenvolver, mas o resultado final, né, o objetivo é o mesmo. Então, pensando nisso, a Autodesk ela trouxe um filtro, né, de uma seleção de vários comandos, né, que seria através da tecla S. Se você digitar S, né, você vai chamar aqui o recurso de shortcuts, de atalhos.
Então aqui nós podemos digitar arc, né? E arc por definição de 3 pontos, ó. Que seria aqui a mesma questão, né? De navegar até a opção create, localizar arc 3 points. Mas parte do princípio que você já conhece a ferramenta e não sabe onde ela está. Você pode utilizar o recurso de busca, né? Através do comando S, né? Tecla de atalho S, que seria os atalhos. Então, com isso, né, podemos fazer o seguinte: eu quero pegar aqui esse ponto, esse outro ponto e esse arco. Então, esse outro ponto e definir também esse arco. E aqui, entre esse ponto, definir esse arco. Veja que aqui eu já tenho a restrição de tangência, né? Aqui e aqui também. Vou adicionar tangência para as demais, né? Então, nós podemos navegar a tag Sketch, Painel Constraint, que nós teremos o recurso tangente, né? Então, abrindo uma caixa de seleção nessa região, né? A gente pode falar o seguinte, ó, tangente, essa área que ela deve ser tangente, essa daqui também, e essa daqui eu também quero que ela seja tangente, ó. E por fim, né, essa área. Então, definindo aqui esses 2 pontos, aqui mais 2 pontos de tangência, e aqui mais 2 pontos de tangência. Por fim, né, podemos pressionar a tecla D de Dimension para acessar aqui a dimensão desse raio, qual o valor dele será definido por um raio de 50. Aqui gostaria de aplicar um valor de raio de 50 e aqui um valor de raio equivalente a 30. Então veja que com essas informações, né, temos aqui uma geometria totalmente, né, como que nós podemos visualizar isso? Ó, pelo aspecto desse cadeado, né? Então se eu der um Ctrl Z, né, o Ctrl Z que ele também funciona. Ó. Então utilizei o Ctrl Z para retroceder uma operação. Veja que o ícone está no aspecto de um lápis, né? Então, se eu pressionar a tecla D e restringir, né, esse última geometria aberta, né, podemos definir um raio 30. Em seguida, aqui, né, dá um botão direito ESC. Veja que no Sketch, né, Sketch 1, essa geometria, esse sketch está totalmente restringido. Então, com isso, nós podemos clicar aqui no recurso Finish Sketch. Aqui eu vou alocar ele para essa vista. E se eu retirar aqui a opção do Isolate, né, Unisolate, nós teremos a geometria sendo representada aqui nesse formato. Agora que nós já temos aqui o nosso Sketch 2D, podemos seguir em frente e trabalhar o recurso de extrusão, ou pressionando aqui a tecla E, o recurso de Extrude. Então veja que aqui nós iremos fazer a extrusão da seleção desses perfis, podemos selecioná-los, definir aqui que o valor de distância será equivalente a 10. E para esse caso aqui, ó, ele está sendo realizada a extrusão somente para um lado. Eu quero criar aqui uma extrusão com relação simétrica. Então aqui em direção, posso alterar para o método de simetria. E veja que nós iremos aplicar então aqui essa extrusão. Com isso, podemos confirmar com OK, será criado aqui esse modelo. Entretanto, né, nós temos aqui uma interferência entre a peça de articulação que nós estamos criando agora, né, e a parte da suspensão aqui desse projeto. Então, para que a gente possa contornar essa situação, posso selecionar essa face, dizer que iremos iniciar um novo sketch. E nesse novo sketch, né, novamente vou realizar a opção de isolar as geometrias. Quero criar aqui um círculo nessa região com um valor equivalente a 28 e dizer que esse círculo deve ser concêntrico com esse. Nesse momento posso finalizar esse sketch, dizer que não quero mais trabalhar com a opção de isolar o componente e com o mesmo comando que eu fiz a extrusão adicionando material, agora eu quero selecionar esse perfil e falar que eu vou trabalhar aqui com a opção removendo material. Então veja que nesse momento ó, ele irá remover o material de 2 corpos, né? Tanto do corpo 1 quanto do corpo 2. Veja que conforme eu peço para desmarcar o corpo 2, ele vai ser ignorado na opção de remoção de material. Então marquei, quando a gente desmarca, ele irá preservar o corpo aqui da suspensão e vai remover apenas da articulação. Aqui nós podemos confirmar com OK e temos aí a geometria da parte de extrusão, remoção de material, sendo retirada aqui desse nosso modelo de articulação. Eu havia comentado que devido nós trabalharmos aqui com o recurso do Fusion 360 em uma única interface, um único ambiente colaborativo, né?
não temos a necessidade de criar um arquivo específico para montagem ou até mesmo um arquivo específico para peça. Aqui, se a gente analisar, né, vejam só, ativando a montagem geral, nós temos aqui então o conjunto, né, por completo. Entretanto, esses elementos ainda não estão conectados, né? O exemplo aqui é que se eu clicar, né, nesse braço e pedir para arrastar ele, né, veja que a peça articulada ele não vai acompanhar. Então aqui eu posso inverter a posição e nesse mesmo ambiente aqui que nós estamos, né, sem trocar arquivo ou coisas do tipo, nós podemos acessar aqui um recurso bem interessante que é o As Built Joint. Já que esse modelo foi desenhado na posição, né, esse recurso pode facilitar aqui a aplicação de juntas, né, de constraints no caso, né, como nós estamos habituados, por exemplo, no Inventor, né, se você é um usuário de Inventor. Aqui no Fusion, para aplicar as relações, nós utilizamos opções de juntas, né? E aqui eu vou utilizar a opção As Built Joint, né? Que também contempla aqui os recursos de junta, mas no caso, como ele está nessa posição, vai permitir que a gente possa utilizar esses recursos de trabalho. E aqui o sistema de junta que eu irei aplicar vai ser a seleção dessa peça com essa peça. E a definição de junta ela será uma junta do tipo revolução, onde eu irei selecionar aqui essa aresta como sendo uma revolução. Veja que ele já vai me apresentar uma pré-visualização em volta do eixo. Irei aplicar esse modelo. Em seguida, novamente utilizaremos aqui o As Built Joint entre esse componente e esse daqui. Irei classificar aqui também a relação de junta teria aqui esse aspecto. Então veja só, se eu clicar e segurar com o botão esquerdo, né? Nós teremos aqui a opção de visualização de itens que estão sendo obstruídos, né? Posso selecionar essa aresta. Em volta dessa relação, ele vai aplicar também aqui uma revolução. Com isso, posso conformar aqui também com OK. E novamente, né, a última restrição, o As Built Joint, entre esse componente e a relação aqui desse componente, né, ele deve revolucionar aqui com relação a esse giro, né? Então veja que a partir desse momento temos três restrições aplicadas em torno de cada eixo. Nesse momento, se eu selecionar essa geometria, agora o corpo ele acompanha esse tipo de movimento, ó. Então com isso, né, podemos voltar à posição que ele estava antes e em um único ambiente, né, totalmente aí integrado entre modelagem e montagem, conseguimos desenvolver a modelagem do componente e já fazer a fixação aí, as conexões para a movimentação e estudo desse elemento. Outro ponto que gostaria de destacar no Fusion 360 é a biblioteca de componentes. Para isso é importante que neste momento você esteja conectado com a internet, pois se você não tiver, veja que aqui nós não teremos acesso ao recurso do Insert MacMaster, que é uma biblioteca que possui meio milhão de componentes correlacionados ao uso do Fusion 360. Então aqui eu posso ativar a opção de trabalhar novamente, então vejo que toda a minha intenção de projeto será carregada, meu status aqui de uso, né, que eu estou utilizando essa aplicação, já ficará disponível. Então nesse momento, né, também será liberado aqui agora o comando, a Insert MacMaster Car Component, e eu tenho acesso aqui a essa biblioteca de componentes, né, disponível para trabalhar. Vejo que aqui nós teremos porcas, parafusos, arruelas, né, uma série de elementos que podem ser acessados e disponibilizados para que a gente possa trabalhar aqui no Fusion 360. Eu vou pedir aqui para digitar, né, fazer uma busca por PIN. Então vejo que nós teremos aqui uma correlação de alguns elementos, né? Nós temos alguns filtros, né, que podem ser aplicados, né, correlacionados ao tipo desse elemento que a gente gostaria de estar trabalhando, né. Então acho que aqui a princípio eu vou utilizar esse tipo, né, esse estilo. Desse estilo de trabalho também gostaria de fazer um filtro sendo correlacionado a um aspecto flat. E além disso, né, ele vai me apresentar aqui também agora a correlação de alguns tamanhos, né, de diâmetros disponíveis. Nós podemos pegar aqui um tamanho de 5,16 e o comprimento de 1 polegada. Então vejo que aqui ele já vai me apresentar na lista, né, duas opções, na qual nós podemos selecionar a final 330.
E aqui ele já vai me apresentar todas as questões de detalhes, todas as informações aqui desse produto, né? Irei visualizar o Product Details, e aqui é um tanto 2D quanto 3D desse elemento. E veja que aqui, para que a gente possa trabalhar com ele, né, podemos fazer o download de todas essas opções. Irei escolher aqui a opção 3D Step, fazer o download. Nesse momento em que for realizado o download, o componente já vai ficar aqui disponível, inserido nessa montagem. Irei confirmar com OK na posição que ele está e podemos utilizar agora o comando joint, né, para fazer a montagem desse elemento. Então, utilizando o recurso junta, né, posso indicar que será realizada a junta entre essa posição. Então, posso selecionar essa representação e quero aplicá-la aqui. Nesse momento, assim que eu realizar essa aplicação, podemos inverter a posição dele, né? Percebe que ele já vai ser realizado ali o encaixe também desse componente. Podemos confirmar aqui então também com a relação dele em OK. E é nesse formato, né, que nós vamos utilizar a biblioteca de componentes aqui do Fusion 360. Como esse conjunto ele foi realizado aqui já a montagem, a aplicação de restrição entre os componentes, já temos aqui os movimentos, né? Perceba que a modelagem dele ainda não foi concluída. Então, para isso, irei novamente mostrar essa questão de um único ambiente, né? Ativando aqui o componente desejado. Então, veja só que o sistema de articulação novamente está sendo ativado, né? Podemos trabalhar aqui com o recurso para acessar um atalho, né? Onde eu quero trazer aqui o comando fillet, né? Podemos indicar a seleção dessa aresta e também a seleção de trabalho nessa aresta. Então, lembrando que para remover uma seleção indesejada, né, posso pressionar aqui a tecla Shift e aqui eu vou adicionar um fillet aí com 2 milímetros. Com isso, podemos confirmar com OK, né? E temos aqui duas operações. Eu preciso replicá-la aqui para a parte inferior. Então, para isso, nós já temos aqui um plano, né, na guia de construction, podemos deixar ele aqui visível. E novamente essa questão de atalho, né, onde eu posso digitar mir, ele vai apresentar aqui o tipo de operação que deve ser realizada, né, o recurso do tipo feature. Podemos escolher aqui a extrusão, o Ctrl pressionado fillet, e escolher aqui o plano de trabalho, que seria o Work Plane 1. Então, ele já vai dar uma pré-visualização e já deve remover ali também o material à parte de baixo, né? Então vejo que ele já replicou a operação para ambos os lados, né? Já temos já isso daí disponível para os dois lados. Então essa daqui seria aí a opção de continuar o trabalho, né? Então eu estava no ambiente de montagem, né? Ali trabalhando com os recursos de montagem, acessei os recursos de peça, né? Isso é o que é muito legal, né? No Fusion 360. Eu posso agora ativar aqui o status da montagem, né? E essa peça, esse conjunto, eu já posso aprovar ele, né? Pelo menos a parte de design, né? Já posso liberar ele, a parte de CAD, de projeto, para que essa peça ela seja analisada e validada, né? Se ela realmente irá atender as condições desse projeto. Então, a partir de agora, né? O meu colega de trabalho ele irá dar continuidade aqui com as aplicações para validação desse conjunto. Olá, pessoal. Aqui é o Wanderson novamente. Então, dando sequência o que o João fez aí dentro do ambiente do CAD, basicamente nós temos, né, essa geometria que ele criou lá, tá? Então, através aí do ambiente colaborativo do Fusion, tá, nos proporciona essa possibilidade, tá, de realizar a abertura dessa geometria e eu continuar a minha atividade aqui dentro do Fusion. Tá? Então, a partir aqui, né, do ambiente design, eu vou escolher, tá? Então eu vou selecionar aqui o ambiente simulation, tá? Então aqui dentro do ambiente simulation, tá? Quando a gente entra, basicamente a gente existe, né, a possibilidade, a necessidade, né, de definir o tipo de análise que a gente gostaria aí de realizar. Então, nesse caso, uma static stress, tá? Que é uma análise linear estática que ele vai realizar aqui nesse momento, né? Que a gente vai fazer aqui na sequência. Mas também a gente tem a possibilidade, né, de realizar análise modal, que é a análise de frequência natural, electronic schooling, tá? Basicamente, né, através da definição de um PCB, né, basicamente estudar qual que seria
o resfriamento aí dos componentes, né, dessa placa. Análise térmica, tá, para a gente levantar a distribuição aí de temperatura. Então, a partir de uma análise térmica, né, dessa distribuição de temperatura, ela pode virar, tá, caso tenha necessidade aí, de realizar uma análise térmica estrutural. Então, ela vira, né, o resultado da análise térmica, ela vira, né, um carregamento aí da análise térmica estrutural. E juntamente com a temperatura, eu posso envolver cargas estruturais na minha análise e realizar, né, esse estudo envolvendo temperatura quanto a cargas estruturais. Temos também a possibilidade de rodar uma Structural Buckling, que é uma análise de flambagem. Tá? Então, estruturas, né, sujeitas aí a cargas por compressão, tá? Então ela podem estar sujeitas aí à flambagem, então a gente consegue realizar esse estudo dentro aqui do Fusion. Tá? Então, né, como eu comentei com vocês lá no início a respeito das extensions, tá? Então, basicamente, né, com o Fusion é possível trabalhar com análise estática, tá? E análise modal, tá? E as extensions, basicamente, ela vai trazer a possibilidade aí, né, da gente realizar, né, a análise aí nesses outros ambientes de forma ilimitada, ou se não, né, basicamente a gente fazer as análises, né, pagando aí através dos créditos, tá, o valor aí correspondente a cada uma das análises. Tá? Então, a respeito das extensions, né, como eu comentei com vocês, a gente tem esse outro webinar, tá, relativamente aí, né, exclusivo aí somente das extensões. Tá? E para finalizar, né, também é possível realizar análise não linear estática, tá? Aqui também envolvendo, né, algumas não linearidades, tá? Então das Event Simulations, tá? Envolvendo aí carregamentos dinâmicos, Shape Optimization, tá? Para otimização de forma, e também a Injection Molding Simulation, para simulação aí de componentes, né, sujeitos aí a processos, né, fabricados por processos de injeção plástica. Então, nesse momento, Static Stress, Create Study. Ok. Então, uma vez que eu estou dentro aqui do ambiente de simulação, basicamente nós definimos uma análise Static Stress, tá? Então, dentro aqui do ambiente Static Stress, nós temos a possibilidade, né, de criar constraints, loads, tá? Então são restrições, carregamentos, contatos, tá? As definições aqui relativo à malha, as definições aqui em relação a fazer, né, a solução aqui do modelo. Então, como primeira etapa, né, basicamente dessa submontagem, eu tenho interesse em trabalhar somente com esses dois componentes. Então, eu vou entrar dentro aqui do ambiente Simplify, eu vou selecionar os componentes que eu tenho interesse, tá? E basicamente eu vou remover todos os restantes. Tá? Então, eu quero deixar somente esses itens, que são os itens onde eu tenho a necessidade de trabalhar, eu quero conhecer o comportamento deles. Alguns detalhes dessa geometria, tá, que são detalhes, né, caracterizados como não estruturais, tá, também eu tenho a possibilidade de fazer a remoção. Tá? Então, através aqui dessa ferramenta Remove Features, eu posso selecionar quem são as entidades, tá, quem são os itens aí que eu quero remover. Então, né, nesse caso, eu vou querer remover aqui esse fillet, mas poderia ter pequenas furações, chanfros ou outras informações, tá, aqui nesses componentes, tá, na minha estrutura, tá, para o meu modelo FEA. Então, eu selecionei o componente que eu quero fazer essa simplificação, tá, e aqui, através desse slide, eu consigo, tá, pelo tamanho, eu consigo identificar quem são aí os itens, tá, que eu quero remover. Então, nesse caso, eu quero remover principalmente os fillets, tá, que estão aqui nesse componente. Então, venho aqui,
Tá? Seleciono aqui para deletar e close. Então eu fiz a simplificação aqui dessa geometria. Ok, então feita essa simplificação, então eu vou fechar esse ambiente aqui de simplificação e volto aqui para o ambiente onde eu vou definir os carregamentos, restrições, malha aqui desse meu modelo de elementos finitos. Ok, então uma vez que estamos dentro aqui do ambiente de simulação, né, nós fizemos a simplificação, voltamos aqui para dentro. Então o primeiro passo, né, basicamente será a definição aqui da nossa malha de elementos finitos, para a gente poder, né, seguir aqui com a nossa análise. Então ele traz a possibilidade, tá, da definição aqui do tamanho, baseado no tamanho do modelo, mas nesse caso eu vou utilizar aqui um tamanho, tá, de 4 milímetros como um tamanho absoluto. Tá? E também nós temos algumas configurações, né, avançadas. Então aqui nós, né, por definição já, ele trabalha com elemento parabólico para os elementos sólidos, tá? Que o tetraedro de segunda ordem ele é bem melhor em relação, tá, ao de primeira ordem, tá? Mas também existe essa possibilidade. E nesse caso eu vou selecionar para ele criar os elementos, tá? Então ele vai criar os elementos parabólicos acompanhando a curvatura da geometria. Tá? E também existe a possibilidade de outras setagens adicionais, tá? Aqui para a definição da malha. Então criei a ação, eu posso vir aqui, tá, e selecionar para fazer a visualização da malha. Como essa malha ainda não foi gerada, tá, então ele solicita para que seja gerado a malha para fazer a visualização. Então ele já completou e nós temos aqui a visualização da nossa malha de elementos finitos. Então, uma vez que nós já temos a nossa malha de elementos finitos, tá? Então basicamente essa é a visualização, nós vamos seguir aqui com esse modelo. Então basicamente nós vamos definir aqui algumas restrições, então vou indicar algumas regiões que eu quero indicar como regiões de fixação, então são regiões onde eu tenho ancoragem com a estrutura, tá? Com os itens que fazem interface com esses componentes. Vou realizar fixações aqui nessa furação e também eu posso, né, por se tratar de furação, eu também poderia criar, tá? E também, né, vou definir aqui nesse caso uma restrição, né, essa pin constraint, tá? Então a restrição aqui do tipo pin, ela trabalha com o sistema de coordenadas cilíndrico. Então, a partir do sistema de coordenadas cilíndrico, a gente define as restrições, tá? Nas direções radial, axial ou tangencial, tá? Então eu vou, nesse caso, tá, definir como essa direção tangencial livre, tá? Então essas que estão em azul são as que eu estou definindo fixação e a tangencial nesse caso livre. Ok, então a partir do momento que eu já tenho malha, restrições, tá? Faltam aqui as definições dos carregamentos. Então eu tenho uma carga, tá? Que é a carga onde nós temos a mola, né? O conjunto da mola e amortecedor, tá? Basicamente que vai atuar aqui nessa articulação. Então eu tenho a possibilidade, né, de trabalhar, de definir a inclinação, tá, dessa carga. Então a inclinação, né, ela é conhecida. Então basicamente eu tenho a inclinação de 10 graus, tá, e o valor aqui dessa carga eu vou aplicar como 2.000 newtons. Tá? Então 2.000 newtons no ângulo aqui de 10 graus. E ok. Maravilha. Então nós temos malha, carregamentos, restrições. Nós temos aqui a definição dos materiais que estão sendo utilizados. Então, do braço nós temos aqui o alumínio, tá? E nesse caso aqui dessa articulação, basicamente esse material como aço. Caso eu quisesse fazer alguma alteração do material,
eu posso, né, vir aqui e selecionar algum outro material e considerar aqui na análise. Eu também posso fazer uma checagem aqui dentro do Fusion a respeito dos graus de liberdade, tá? Através dessa ferramenta Degrees of Freedom. Então, todos os componentes, tá, que estão na cor verde indica que eles estão completamente fixados. Então, através, né, dessa definição, eu consigo, né, trabalhar com uma análise linear estática, onde eu não vou correr nenhum risco de ter alguma instabilidade, né, no meu sistema, uma instabilidade na análise de elementos finitos em função de alguma geometria, tá, ela está solta. Então, né, eu já faço essa checagem, tá, que também, né, eu posso fazer, tá, uma outra checagem, tá, em relação não só às restrições, tá, mas como as informações como um todo do modelo, tá? Então ele checa se eu tenho material, se eu tenho, né, as informações aí necessárias para rodar o modelo, tá? Então feito essa checagem, eu venho aqui no comando solve, tá? E eu tenho a possibilidade de rodar essa análise, né? Sendo uma análise na local ou uma análise, tá, que eu posso definir como sendo na nuvem, tá? Para análise linear estática, eu consigo rodar na nuvem, né? Sem nenhum problema, sem nenhum custo adicional, né? Por Cloud Credits, tá? Então eu posso, né, ter essa possibilidade. Como é uma análise, né, bem simples aqui que a gente está trabalhando, né, mais para a gente explorar as funcionalidades aqui do Fusion em relação às simulações, eu vou rodar essa análise local que ela vai rodar bem rápido aqui na minha máquina. Então, nesse momento, ele está iniciando aqui a análise, então a gente pode acompanhar a evolução, tá, o status dessa solução. E logo na sequência ele já vai se encarregar aqui de carregar o resultado. Então, uma vez que a análise é finalizada, ele já traz para nós aqui o resultado, tá? Então, nesse caso, ele trouxe o resultado aqui do fator de segurança, tá? Safety Factor, cujo valor mínimo, né, é da ordem aí de 4 vezes, tá? Então, ele localizou, né, nessa região, tá? Aqui do fillet. Nós também podemos visualizar alguns resultados aqui vinculados às tensões, tá? Então, nós temos nesse caso, tá, tensões aqui da ordem de 50 megapascal, tá, nessa região, né, inferior aqui dessa articulação. Nós temos também visualização, né, isso daqui é por von Mises, tá? Escala aqui em MPa, né, a nossa unidade, posso visualizar em outras unidades, posso visualizar, tá, outros resultados aqui das tensões, tá? Uma tensão, né, cisalhante, uma tensão normal, tensões principais, tá? Também posso visualizar deslocamentos, tá? Então, qual será, né, o deslocamento aqui dessa geometria? Então, da ordem aí de 1/100º de milímetros, tá? Então, todos esses resultados eu posso obter aqui na minha análise de elementos finitos. Então, nesse caso, como a gente pode visualizar, basicamente, os maiores valores aqui das tensões, então ele está localizado, tá, nessa região e podem, né, como a gente pode visualizar, nessa região central, onde a gente tem bastante massa, bastante inércia aqui nessa geometria, né, basicamente as tensões elas estão aí, né, bem tranquilas, né, em um nível, tá, bem baixo aí de valores. Então o que a gente pode fazer, né, basicamente é falar, né, com o João para ele poder fazer uma redução de massa aqui nessa geometria, tá? Basicamente nessa região, tá? Então é isso que a gente vai fazer, tá? E o João vai mostrar para vocês logo na sequência, tá? Então essa alteração, então a gente vai, vou solicitar para que ele sugira uma redução de massa aí nessa região, tá? Então ele vai abrir essa região e a gente volta
ele vai mostrar para vocês como fazer isso, a gente volta na sequência, realizar a análise para conhecer, né, se com essa redução, né, de massa, se com essa redução aí de material, a gente corre um risco de falha. Caso a gente não corra, né, um risco aí, né, de falha, caso nós estejamos aí em níveis aceitáveis em relação ao fator de segurança, basicamente a gente pode seguir aí, né, o processo com o Carlos, né, para ele mostrar como trabalhar com vocês aí com o CAM. Então, nesse momento, vou deixar a palavra aí com o João para ele dar sequência aí com vocês. Uma vez que essa peça ela foi reprovada no estágio de Simula Anderson, eu recebo novamente essa peça, né? Estou com acesso ao projeto, então posso refazer o design, né? Desse projeto. Então, para isso, né? Podemos ativar aqui esse componente, dizer que eu vou isolar esse elemento e nessa face aqui eu irei criar um novo sketch. Esse novo sketch eu pretendo criar aqui um deslocamento de offset nessa região com valor de 3.5. Com isso posso confirmar com OK. Trabalhar aqui com a restrição aqui desses elementos, né? Então um círculo protegendo aqui essa área de furação. E aqui também gostaria de representar o círculo nessa região. Posso finalizar esse sketch, dizer que eu vou remover material aqui dessa região. O valor aplicado aqui será uma remoção de material em -7 e posso confirmar com OK. Podemos aplicar aqui alguns fillets, né, para algumas áreas. Então, utilizando aqui a ferramenta Fillet, né, irei selecionar aqui essa região. Podemos trabalhar também com essas duas e essas outras aqui também disponíveis. Após selecionar essas regiões, veja que estamos trabalhando em milímetro. Então, se eu colocar aqui 0,125 IN, ele automaticamente irá entender que estamos trabalhando aqui em polegada. Então, o software também possui aí essa relação, também possui aí essa inteligência. Podemos definir aqui também, além do sistema de trabalho de fillet, gostaria de aplicar aqui um chanfro, né, a essa região e essa região com valor de 0,5, um acabamento e também um outro fillet a essa parte correlacionada aqui a 1 milímetro. Então podemos confirmar com OK. Veja que do outro lado eu não tenho essa informação aplicada. Eu vou realizar aqui, né, um deslocamento no timeline, onde eu irei avançar aqui essa operação do mirror, né? Irei pedir aqui para incluir, né, essa referência editando esse modelo. Aqui a edição, gostaria de fazer o seguinte, né? Eu gostaria também de aproveitar essa referência e essa extrusão. Então perceba que ele irá modificar aqui para essa parte e conseguimos reaproveitar o aspecto, né, o design aqui dessa referência. Então com isso podemos ativar novamente essa montagem e agora eu posso falar que eu quero remover, né, a opção de peça que estava isolada. E agora ele tem um novo aspecto de design, que ele novamente ele pode ser submetido para uma nova avaliação, uma nova validação. Então, caso esse modelo não seja aprovado novamente, eu posso receber essa peça e realizar uma outra estratégia de design. Mas enquanto eu não receber a aprovação dessa simulação, nós não podemos passar essa peça aqui para o próximo estágio, que seria a usinagem, né, desse produto, a fabricação. Ok, pessoal, então dando sequência à etapa, né, da definição aí do alívio disso aqui nesse componente realizado aí pelo João, basicamente, né, então eu tenho esse modelo carregado, tá? Então eu carreguei essa geometria aqui para o meu ambiente de trabalho, eu vou entrar dentro do ambiente aqui do simulation, tá? Então nós temos a visualização aqui desse componente, então nesse momento ele está indicando, tá, que eu tenho que atualizar a malha, né, e o resultado para fazer, né, a atualização aqui dessas informações. Mas nesse caso eu quero fazer algo diferente, então eu vou clonar esse estudo, tá? Então, através, né, desse clone, basicamente ele vai criar uma nova simulação e através dessa nova simulação, tá, eu vou solicitar aqui
para visualizar, né, para gerar a malha novamente. Então ele vai atualizar a malha, tá, que foi gerada anteriormente para gerar nessa geometria que foi atualizada. Então, uma vez que eu tenho essa malha gerada, basicamente eu posso vir aqui Solve e realizar a análise. Tá? Então, nesse momento, ele vai fazer, né, a geração aqui da solução do modelo. Então, ele gerou a malha, né, completou, então, ele está completando aqui as etapas. Então, né, de uma forma até aqui bem rápida, ele completa aqui a solução do nosso modelo, tá? Do nosso caso aqui de elementos, né? Desse estudo aqui de elementos finitos. E nós temos, né, esse resultado atualizado. Então, né, mesmo com essa redução de massa, né, que foi proposta aí pelo João, tá? Basicamente nós temos, né, nós tínhamos o nosso fator de segurança da ordem aí de 4, caiu aqui para 3,8. A gente pode visualizar demais outros, né, resultados, por exemplo, como as, tá, deslocamentos, né, exatamente como havíamos feito aí anteriormente. Ok, então para finalizar, eu gostaria de ilustrar uma ferramenta que eu acho bem interessante aqui do ambiente de resultados do Fusion, basicamente que é o Compare. Então nós temos, fazendo aqui a comparação do nosso estudo 1, tá, desse lado esquerdo, com o nosso estudo 2, tá, que é o nosso segundo estudo, desse lado direito. Então, através dessa ferramenta, né, através dessas sincronizações, tá, aqui desses botões, basicamente a gente consegue fazer a sincronização de ambos os lados. Então, em um único ambiente, tá? Em uma única tela aqui de comparação, basicamente a gente consegue fazer, né, a visualização dos resultados, tá? Exclusivamente para fazer esse comparativo, sempre quando a gente tem alguma alteração de geometria, tá? Para aí essas comparações, tá? Então, aqui da parte de análise de elementos finitos, da parte de simulação, era isso que eu tenho para mostrar para vocês. O nosso tempo aqui é bem curto, então agora eu vou passar a palavra para o Carlos, para ele fazer aqui a sequência, né, que basicamente vai ser as etapas aí de usinagem desse componente. Então, vou passar a palavra para o Carlos, e o Carlos vai dar sequência aqui na apresentação. Obrigado, Wanderson. Obrigado, João. Até aqui. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem e estejam gostando desse webinar, né? Estejam sendo proveitoso para vocês. Tá? Eu darei continuidade no ambiente de manufacturing, ambiente de fabricação aqui do Fusion. Então, vamos lá. A primeira etapa é a gente isolar qual que é o componente de interesse em fabricar. Tá? Então, eu posso localizar ele aqui dentro do meu browser, isolar com o botão direito esse componente e ativar para que eu tenha ali, né, um histórico de construção, né, que foi feito ali o desenvolvimento pelo o João e o Wanderson na sequência. Muito bem, pessoal. Eu vou trocar aqui a Workspace, né, vamos acessar a Workspace de Manufacturer para a gente conhecer um pouco da capacidade, né, do Fusion dentro aqui do ambiente de fabricação. Muito bem. O Fusion ele separa por processo, então aqui eu tenho a guia de fresamento, tá? Dentro da guia de fresamento eu consigo realizar uma programação, desde uma programação mais básica, uma programação 2D, onde a gente fala que a gente está realizando aqui um processo de fresamento com 2 eixos e meio, tá? Onde ele faz o reconhecimento de geometrias mais simples, como contorno e peças mais simples, mas também existe a possibilidade de a gente realizar, né, um fresamento mais complexo, né, um fresamento 3D, um trabalho com 3 eixos simultâneo. Aqui ele permite, né, o reconhecimento do sólido como um todo, né, então eu posso usinar peças com superfícies mais complexas, como molde, matrizes, entre outros modelos. Tem uma série de recursos para trabalhar
né, com o fresamento 3D. Eu tenho aqui a possibilidade de realizar diversos ciclos de furação, rosqueamento e até mesmo o trabalho com 4 e 5 eixos simultâneos. Esses ícones, eles são disponíveis através de extensões, tá? Então, existe aquela extensão de Manufacturing, onde ele vai trazer alguns recursos de manufatura avançada, né? Que é o caso aqui de um trabalho com 4 e 5 eixos simultâneos, mas que também está, né, dentro do Fusion. Tá? Então, aqui a gente tem a guia de fresamento, que é a ideia aqui dessa peça para o webinar de hoje, mas é importante que vocês também tenham conhecimento que o Fusion há a possibilidade de você também realizar a programação de torneamento. Tá? Então, desde um torneamento mais simples, né, quando a gente fala de 2 eixos, X e Z, até um torneamento com ferramenta acionada, mesclando aqui o processo de fresamento, ou até mesmo um centro de torneamento. Então, há a possibilidade de a gente também realizar esse processo aqui dentro do Fusion. Eu tenho aqui a guia de manufatura aditiva, tá? Então, aqui eu consigo realizar o fatiamento do meu modelo 3D, para que eu possa fazer uma impressão, né, em manufatura aditiva, e também há a possibilidade de você ampliar a capacidade aqui desse ambiente através da extensão de Build, né, do Fusion, que permite você trabalhar com a tecnologia de impressão em metal. Isso é bem bacana. Eu também tenho aqui a guia inspeção. Essa guia ela vai permitir a gente realizar o processo de sondagem, o processo de medição em máquina, utilizando ali apalpadores. Então a gente consegue realizar ali a configuração de setup, verificação de medidas, alinhamento de peças. É um recurso bastante interessante. E eu também tenho a guia de fabricação. A guia de fabricação, a gente tem a possibilidade de realizar também a programação para um processo de corte 2D, né? Quando a gente fala de corte a jato d'água, laser e plasma, tá? E ainda existe, né, a possibilidade de a gente mesclar esse processo com a extensão de nesting, que é a extensão que faz ali um estudo de aproveitamento do corte a ser realizado, né, para a gente diminuir ali o desperdício e ter maior ganho ali de produtividade, tá? Então, pessoal, esse é um pouquinho do ambiente, né, de fabricação dentro do Fusion. Sem mais delongas, vamos iniciar então aqui o processo de programação, né, o fresamento aqui para a fabricação desse componente. Como a gente não tem muito tempo disponível desse webinar, a ideia é eu configurar um setup e realizar ali o processo de usinagem apenas de um único lado, tá? Então a gente vai conseguir explorar um pouco ali das possibilidades de fresamento, tá legal? Bom, pessoal, a primeira etapa, depois que eu já tenho meu modelo matemático pronto para ser fabricado, é eu configurar o setup. Então, dentro do setup, ele permite eu configurar qual que é o processo, qual é o tipo de operação que eu vou estar realizando. Já definimos aqui fresamento. Ajustar a orientação do meu zero peça. Observe que o Z ele está apontando para baixo, eu quero orientá-lo para cima. Então, aqui eu tenho a opção de orientar com uma seleção de face, ele já está apontando para a direção correta. O X também está na posição correta e o Y forma trans. Ok. Então, já está ajustado aqui a orientação do meu zero peça. Modelo a ser fabricado já está selecionado, né? Caso eu tenha vários componentes que eu queira fabricar, eu posso realizar a seleção desses componentes e até mesmo elementos de fixação, né? Se eu tiver um sistema de morsa, castanha e eu queira selecionar esses componentes para que eu evite ali uma possível colisão, né, no processo de usinagem, eu também posso. Para simplificar aqui o nosso processo de fabricação, eu vou trabalhar sem elementos de fixação. Tá legal? E ainda existe a possibilidade, né, de a gente selecionar a máquina.
né, trazer o modelo 3D para a gente ter uma simulação mais realista ali dentro do Fusion, ok? Por hora, eu vou configurar o meu estoque, tá? Então, eu vou configurar um sobremetal na parte superior do modelo de 3 milímetros. Vou deixar também um sobremetal de 3 milímetros lateralmente, de forma simétrica. E abaixo do meu modelo, eu vou configurar um pouco maior, onde eu vou colocar 15 milímetros, que é para a gente ter um pega, para a gente ter uma fixação desse componente. Configurado o nosso bruto, tá? Vou trabalhar aqui com uma geometria retangular, eu posso confirmar com OK. E a partir daqui, eu vou iniciar o processo, né, de definição das estratégias. A primeira estratégia que eu vou utilizar é para limpeza da parte superior, para tirar a irregularidade dessa matéria-prima, que é a estratégia de faceamento. Então, eu vou selecionar uma estratégia 2D de faceamento. Eu tenho aqui algumas guias a serem configuradas, então posso definir aqui na guia de ferramenta qual que é a ferramenta que eu vou utilizar. Então, eu vou selecionar dentro da biblioteca de ferramentas do Fusion. Tá? Essa biblioteca ela é totalmente online, tá? Então eu tenho aqui algumas bibliotecas disponíveis, mas também há a possibilidade de você configurar uma biblioteca totalmente customizada de acordo com o arsenal, né, de ferramentas que você possui aí na fábrica. Muito bem. Eu vou utilizar aqui um cabeçote faceador, cabeçote de 50 milímetros. Ele já tem aqui alguns dados de corte configurado. Tá? Eu vou aproveitar esses dados para a fabricação desse componente. Né? Então, mas aqui, basicamente, eu tenho quais são os avanços, quais são as rotações, né, de trabalho. Eu vou deixar tudo padrão para simplificar aqui o nosso webinar. Tá? Muito bem. Selecionada a ferramenta na primeira guia, automaticamente, que por ser um processo simples de faceamento, ele já reconhece a geometria do meu bruto, tá? Então não preciso selecionar a geometria a ser faceada. Eu tenho a terceira guia que vai permitir eu configurar quais são as alturas, né? Então aqui eu tenho o bottom, onde é a minha profundidade, né? Até onde eu quero facear. A partir de iniciar esse faceamento, a gente tem aqui o top, e aqui eu tenho alturas de segurança e retração para o meu trabalho, tá? Observe que ele já reconheceu automaticamente aqui o topo do meu modelo e o topo do meu bruto, tá? Então não preciso realizar qualquer alteração nesse primeiro momento. Na quarta guia, eu vou configurar, né, quais são os passes, né, qual que é o AE que eu vou trabalhar, qual que é o AP da ferramenta, o tipo de ciclo, entre vários outros parâmetros, tá? Muito bem. Então, aqui eu vou trabalhar o step over, né, que é o AE, o passe lateral da minha fresa. Eu vou trabalhar aqui com 30 milímetros. Eu posso trabalhar tanto em distância quanto em porcentagem. Eu vou estar realizando aqui um corte concordante e discordante, e eu vou estar habilitando o processo de múltiplos passes, né, que é onde eu posso configurar um AP, né, uma profundidade por passe de 1 milímetro. Tá? E eu também vou habilitar aqui a etapa de acabamento. Então, ele dá alguns passes, né, com 1 milímetro para desbaste, e por final, um último passe com 1/10 de sobremetal para realizar ali um acabamento, né, uma superfície melhor na face. Muito bem. Na última guia eu tenho aqui algumas transições, algumas movimentações, mas por hora eu vou deixar uma configuração padrão. Posso confirmar aqui com OK, e o nosso faceamento ele já é calculado automaticamente. Eu posso realizar uma rápida simulação, clicando com o botão direito em cima desse faceamento, Simulate, e eu tenho aqui algumas informações dentro do meu ambiente de simulação. Tá? Então eu consigo configurar e gerenciar aqui a visibilidade de ferramenta, o caminho ali da fresa, configurações de estoque, né? E até mesmo verificar se existe alguma possível colisão. Tá? Eu tenho uma timeline onde eu consigo controlar
né, a velocidade, consigo avançar uma etapa ou pular uma operação. Então aqui eu tenho uma simulação, observe que ele realiza ali o faseamento removendo um passe de 1 milímetro, reposiciona a fresa e remove mais 1 milímetro. Mais 1 milímetro. E por final ele vai realizar ali o passe de acabamento, removendo aquele 1/10 restante. Tá? Ainda dentro do ambiente de simulação eu tenho informações de posicionamento, informações de máquina, se teve ali alguma colisão, né, nenhuma colisão, e ele também traz dados, né, estatísticas de usinagem, tempo de usinagem por operação ou total. Muito bem, então está feito aqui o nosso faseamento. Eu posso ir agora para a próxima operação de desbaste dessa peça. Para o desbaste da peça, eu vou estar utilizando aqui uma estratégia 3D para otimizar aqui o nosso tempo. Eu vou selecionar o de Adaptive. Vou trocar a ferramenta, tá? Para fazer esse desbaste, eu vou utilizar ali uma fresa de topo. Então, seleciono a biblioteca. E aqui eu vou selecionar uma fresa de 5 milímetros de diâmetro. Mantenho aqui os mesmos dados de corte. Na guia geometria, eu não vou definir nenhuma fronteira. Eu quero que ele faça o desbaste ali da peça como um todo. No entanto, eu vou habilitar a opção Rest Machine. Essa opção Rest Machine ele vai reconhecer que já foi feito um processo de faseamento. Eu já fiz a limpeza da face em uma operação anterior. Então, ele só vai desbastar aquilo que de fato está restante de material. A guia de altura, ele já reconheceu aqui o model bottom do modelo, tá? Então ele vai realizar o desbaste até o final da peça, né? Eu poderia colocar aqui um offset caso venha programar o lado 2 dessa peça, né? Então ele já faz essa extensão. Na guia passes, né, os principais parâmetros aqui que a gente vai configurar é o AP e o AE, né? Então eu vou configurar em Optimum Load qual que é o AE da minha fresa. Então eu vou trabalhar aqui com um AE de 2 milímetros. Tá? O objetivo aqui, pessoal, é a gente utilizar aquela tecnologia de corte trocoidal, onde eu trabalho ali com um AE reduzido e com máximo AP. Né? Existem vários estudos que comprovam a eficiência desse tipo de corte aqui no nosso processo de fabricação. Tá? Então, AE de 2 milímetros, eu posso configurar o AP da ferramenta aqui em Step Down, tá? Então eu vou deixar um AP para uma fresa de 5 milímetros de 8, tá? E esse corte, né, eu posso também configurar um sobremetal, né? Caso eu queira ali fazer um processo de acabamento posteriormente, eu ativo aqui um sobremetal radial quanto axial do modelo. Tá? Eu vou deixar somente um sobremetal radial para a gente realizar um acabamento de contorno. E podemos confirmar com OK, que ele já vai calcular aqui o nosso processo de desbaste. A gente acompanha aqui o processamento, né, o cálculo do caminho da ferramenta aqui em porcentagem. Muito bem. Então, observe que ele realizou ali um desbaste por completo da peça. Teve ali algumas regiões, né, como por exemplo, alguns furos que a ferramenta não entrou. Né, provavelmente a ferramenta ela não tem espaço suficiente, mas não tem problema. Ele já fez um alívio aqui nesse furo. Posteriormente, a gente pode realizar ali uma operação, né, de furação para melhora a usinagem do modelo. Muito bem, então ele fez aqui um desbaste em vários passes, né, utilizando a tecnologia de corte trocoidal. Eu vou fazer uma simulação dos dois processos, clico com o botão direito, eu posso pular a operação que a gente já simulou do faseamento e visualizar ali o processo de desbaste. Dou um play. Percebe que ele calcula aqui uma trajetória muito interessante, onde ele procura sempre trabalhar
com um corte no sentido concordante da fresa, né, para a gente ter um aumento da vida útil, e sempre com cargas constantes, né, por isso esse reposicionamento, corte muito eficiente, tá, que ele procura ali a gente ter uma redução, né, de tempo ali dentro do processo de usinagem. Muito bem, então ele fez a primeira profundidade com 8 milímetros, né, de AP que a gente configurou, né, e ele vai realizando uma série de passes até chegar, né, no final. Eu consigo verificar aqui ó, se teve alguma possível colisão. Não, tá? Não tenho nenhum alerta aqui na minha timeline. Tá? Aqui eu tenho a verificação de colisão habilitada. Então, fez um processo de usinagem por completo. Legal? Eu tenho aqui o tal, né, para a gente realizar ali um processo de acabamento. Mas o nosso desbaste já está finalizado com uma única operação, com uma única estratégia. Muito bem. Agora eu vou realizar uma operação de acabamento. Né, por conta do tempo, eu só vou realizar o acabamento do contorno externo da peça. Para isso, eu vou estar utilizando aqui a estratégia de contorno 2D. Eu vou manter a seleção da ferramenta utilizada na operação anterior. Vou selecionar a geometria que eu desejo acabar. Então, faço a seleção do contorno da peça. Observe que por conta do rebaixo do segundo lado, ele não reconheceu toda a geometria. Tá? Isso não é um problema. Eu clico na seleção e eu falo que eu também quero incluir essa geometria e confirmo. Agora eu tenho a seleção do contorno externo, né, de toda a silhueta da peça. Esse acabamento eu vou realizar ali em um único passe, eu não vou deixar configurado nenhum sobremetal. Então, está configurado, confirmar com OK, realizou aqui o nosso caminho, né, de acabamento. Posso realizar ali a simulação dessa operação. Existe a possibilidade de eu habilitar aqui uma comparação de cor, né? Eu posso fazer a simulação. Não teve nenhuma colisão, ele fez o acabamento em um único passe. E eu posso rapidamente comparar se existe algum material restante, né? Um material ainda a ser desbastado. Né? No caso do contorno, não. Né? Mas eu ainda precisaria finalizar a peça. Eu tenho aqui o sobremetal que a gente deixou no desbaste da cavidade, o sobremetal do furo, do chanfro, tá? Que a peça possui, e até mesmo do outro lado. Legal? A ideia, pessoal, é dar um overview, né, desse ambiente dentro daqui dos processos de fabricação. Né? Então, por hora, já programado essas 3 operações. A partir daqui, eu posso pós-processar essas operações e enviar para a minha máquina CNC. Então, seleciono as operações que eu quero pós-processar, botão direito, pós-processar. O que é interessante do Fusion é que a Autodesk ela disponibiliza, né, uma biblioteca com centenas de pós-processadores, de forma totalmente online e gratuita. Então, eu posso visualizar, né, essa biblioteca online, né, através do Fusion. Né? Então, aqui eu tenho uma biblioteca onde eu filtro qual que é a capacidade da minha máquina, qual que é o fabricante. Né? Eu vou filtrar aqui por fresamento e vou pegar aqui um comando bastante utilizado, Siemens. Né? Ele tem o Siemens em diferentes versões, 802D, 808, 10, né, 840. Vou pegar aqui uma versão 840D. Selecionei, né, o meu pós-processador e posso pedir para ele escrever o código. Ele já gera na extensão .mpf, onde eu posso enviar direto ali para a máquina. Com isso, eu posso visualizar o programa, né, em um software de sua preferência, né, um editor de texto simples. E aqui eu tenho toda a estrutura do cabeçalho, né, do caminho da ferramenta, onde eu posso enviar diretamente para a máquina.
Voltando para dentro do Fusion, ainda quero comentar de alguns recursos bastante interessantes, tá? Depois de ter realizado ali todo a definição de setup, operação, lista de ferramentas, eu consigo gerar uma folha, né, do processo como um todo. Eu posso gerar aqui isso em Setup Sheet. Eu vou salvar aqui na minha própria área de trabalho e ele gera isso em um formato HTML ou até mesmo em Excel. E é um recurso bastante interessante porque você tem uma thumbnail do Fusion, né, da peça a ser usinada, da dimensão do seu bruto, da dimensão da peça, os limites, né, de trabalho de eixo, o número de operações, número de ferramentas utilizadas e quais são as posições dessa ferramenta no Magazine, dados, né, de AP, AE, de ferramenta, RPM, avanço, e você tem ali de forma detalhada, né, qual que é a ferramenta, qual que é o tipo de ferramenta, a quantidade de facas, qual que é os dados de corte utilizado, né, a atividade dessa ferramenta, né, o tempo de trabalho, isso para as duas ferramentas, inclusive por operação, né, também para as três ferramentas, né, então você tem de forma bastante detalhada todo o processo, tudo que foi programado, qual que é o AP, qual que é o AE, né, qual que é a velocidade de corte, avanço e etc. Tá? Então isso é um relatório muito interessante, né? Uma folha que você consegue, por exemplo, imprimir, né, e colocar ali na carcaça da máquina para o programador, o operador, ele saber, né, que está usando aquela peça com essas ferramentas, com esses dados de corte. Então você tem um controle do processo como um todo. Muito bem, pessoal. Estamos chegando no finalzinho do nosso webinar. Eu sei, o tempo é curto, o software tem muito recurso a oferecer, né? Mas infelizmente o tempo aqui ele é curto, né? Mas a gente tentou explorar o máximo ali possível, né? Dentro desses três ambientes, né? Do CAD, desde a concepção do modelo do zero, desenvolvido ali pelo João, a validação e simulação feita pelo Wanderson e aqui no final, né, o processo de fabricação, tá? Então a ideia principal é mostrar essa integração entre esses ambientes do Fusion, né? Então isso facilita ali, né, uma dificuldade hoje que a gente encontra em ferramentas tradicionais, que muitas das vezes os processos estão desconectados, a gente não tem uma comunicação muito eficiente ali dentro da engenharia, tá? Então isso acaba gerando uma série de retrabalho, às vezes perda de informação, né? E tudo isso, né, acaba gerando uma improdutividade no desenvolvimento do projeto como um todo. Tá, então a proposta aqui da Autodesk, né, é ter essa ferramenta, né, de forma colaborativa e integrada entre esses mais diversos ambientes. Tá? Então a gente viu aqui um pouco do processo como um todo e como o processo ele está conectado, né? Isso é, se eu tiver qualquer alteração no meu modelo, né, no meu modelo matemático, no meu modelo CAD, ter qualquer tipo de revisão, isso vai ser refletido no processo como um todo, né? Isso é, tanto no ambiente de simulação, na documentação que foi gerada, toda a parte de detalhamento técnico da peça, inclusive aqui dentro do processo de fabricação, né? Então, eu tive alguma alteração, por exemplo, dessa cavidade, algo que foi feito lá no início, eu poderia simplesmente pedir, né, para o software recalcular e regenerar novamente o caminho de ferramenta, né? E esse caminho ele seria atualizado, né, de acordo com essas alterações, tá? Então, é uma solução que a Autodesk ela vem investindo bastante, né? Tanto é que é a possibilidade, né, de ampliar cada vez mais, né, a capacidade do software através das extensões, né? A gente tem uma série de extensões que podem ser utilizadas aqui dentro do Fusion, né, de softwares high-end, softwares
bastante poderosos ali dentro do portfólio da Autodesk, que a Autodesk está integrando, né, para estar agregando cada vez mais, né, no desenvolvimento de projeto aqui dentro dessa fantástica solução que é o Fusion 360. Então ele vem com um conceito totalmente novo, né, de um CAD reinventado, né, algo diferente aí do que a gente está acostumado, né, no mercado como softwares tradicionais, né? Então ele incorpora e está alinhado, né, com o conceito de indústria 4.0, né, que é tá tudo conectado na nuvem de maneira colaborativa. Legal? Mas muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. E fica o convite, né, se você está gostando da série de webinars que está sendo promovido pela MapData e quer ficar atualizado de novos webinars que virão pela frente, ou até mesmo do mundo da Autodesk, Adobe e Microsoft, siga a MapData nas redes sociais. Está sendo apresentado o QR Code aí na tela, e lá a gente sempre está compartilhando outros eventos, webinars, materiais que são publicados em nosso blog. E caso você queira ter uma conversa comercial, né, sobre a solução ou até mesmo técnica, fica aí o nosso contato comercial e do nosso time e corpo técnico, juntamente com o site da MapData e o link de acesso à nossa plataforma EAD. Muito obrigado, pessoal, a todos. Tenham uma excelente tarde.